Vamos pensar numa coisa. E se um único pensamento pudesse, assim, virar uma vida de cabeça para baixo? Parece coisa de filme, né? Pois bem, a história que a gente vai analisar hoje talvez mostre que isso é bem mais real do que se imagina. E essa frase aí, olha, parece simples, não é? Mas é aqui que está o segredo de tudo. É a base, o alicerce onde uma vida inteira foi reconstruída, como a gente está prestes a ver. A nossa história começa num lugar que todo mundo conhece, aquela correria de estação de trem. Só que, para um homem, aquele lugar não era um ponto de partida. Era, na verdade, uma prisão, um ciclo sem fim de espera. A realidade dele era essa. Uma caixinha, sabe? Construída com uma única ideia na cabeça. Eu sou só alguém que recebe. Ele não se via como protagonista, mas como um mero espectador da própria vida. Mas aí, como naquelas viradas de roteiro da vida, aparece alguém, um empresário, cheio de confiança, que ia chacoalhar as estruturas dessa realidade que ele mesmo criou. E, em vez de dar uma moeda, ele deu uma coisa muito mais poderosa. Uma pergunta. Uma pergunta que forçou o homem a se olhar no espelho de um jeito que ele nunca, jamais tinha feito antes. Sabe, o empresário não falou isso para humilhar, de jeito nenhum. Foi mais como um empurrão, um desafio mesmo. E esse desafio ficou ecoando na mente dele, provocando uma reflexão que era mais do que nunca necessária. E essas palavras ficaram martelando na cabeça dele por 2 dias inteiros. Imagina só, ele foi obrigado a encarar de frente a imagem que ele mesmo criou de si, a questionar o próprio valor de uma forma bem profunda. Até que no terceiro dia, a ficha caiu. Uma ideia, nossa, super simples, que veio ao ver umas florzinhas ali no canto, se tornou o estopim de uma mudança gigantesca. E olha só que incrível o efeito disso. De uma hora para outra, não era mais sobre pena. Virou uma troca, uma conexão de verdade. Uma simples flor mudou como as pessoas o enxergavam. E, o mais importante de tudo, como ele se enxergava. É impressionante, né? Como uma coisinha de nada, oferecer uma flor, vira uma bola de neve do bem. Ele não estava só ganhando uns trocados a mais. Ele estava, na verdade, reescrevendo a própria identidade um sorriso de cada vez. E quando ele reencontrou o empresário, aquelas palavras não eram mais um desafio, eram uma confirmação. Você é um homem de negócios. Pensa no poder, no peso disso para alguém que, poucos dias antes, se via apenas como um pedinte. E o mais maluco é que essa mudança de chave na cabeça dele não foi devagar, não. A coisa decolou. Olha só essa linha do tempo, que velocidade. 6 meses. 6 meses depois, eles se encontram ali no mesmo lugar. Só que agora a conversa é outra. Não existe mais um empresário e um pedinte. Agora são 2 homens de negócios prontos para a grande lição dessa história. E é aqui que vem o grande clique da história toda. A percepção de que o valor dele já estava ali o tempo todo. Ele não se tornou um comerciante. Ele sempre foi um. Ele só precisava acreditar nisso para que o mundo lá fora visse também. Então, no fim das contas, a lição é essa. A grande virada não veio de fora, com dinheiro ou uma oportunidade que caiu do céu. Veio de dentro. A cabeça mudou primeiro e todo o resto, bem, o resto só acompanhou. A história desse homem é a prova viva de uma coisa. O mundo lá fora é um espelho do que a gente acredita que é aqui dentro. Se a história interna muda, a realidade externa não tem outra opção a não ser refletir essa mudança. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Que valor será que já existe dentro de cada pessoa, só esperando uma chance de ser oferecido em vez de só pedido? No fim, talvez o maior presente que alguém pode dar ao mundo seja, antes de tudo, reconhecer o próprio valor.